E neste programa vamos falar sobre os FIIs corporativos, ou também FIIs de escritórios, ou FIIs de lajes comerciais, como vocês preferirem, por que eles estão tão descontados no PVP. Lembrando que PVP é aquela relação preço patrimonial e que em fundo de tijolo essa análise relativa ela é um pouco mais complexa, né? Porque tem o valuation ali que é precificado pela consultoria e vamos falar por que eles pagam menos também. Então esse programa tá bem legal. Vamos falar, além disso, sobre os principais fatos relevantes, tudo que você perdeu nessa semana. Então, Herbert, roda logo essa vinheta e vamos para o seu FIIs e Finanças. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um FIIs e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado de tudo que aconteceu durante essa semana, com opinião direta, isenta e também com análise. Nessa semana vamos ver o segmento de lajes corporativas. Eu já vou garantir aqui o meu like, nós só conseguiremos crescer dentro do YouTube com seu impulsionamento. Deixe o seu joinha aqui e não fique rico sozinho, mande esse vídeo para algum amigo que você gosta, então conto com você. Sem mais delongas, vamos logo ao nosso programa, que a semana começou bem tranquila, sem o boletim Focus, né? Super de boa, os mercados ali esperando sem grandes alterações dentro de inflação, PIB, somente tivemos uma alteração na perspectiva do PIB, com 2,92% frente à semana passada em 2,89%, já estamos aí na quinta semana seguida de ajuste. Porém, todos os outros indicadores de IPCA, câmbio e Selic, tanto para 2024 quanto para 2023, sem nenhuma alteração. Nessa semana também tivemos anúncio do IGPM, que é apurado pela FGV, com uma alteração aí de 0,37 em setembro. O IGPM que vem, né, nessa sequência, né, de deflação nos últimos 12 meses, para vocês terem uma ideia, a gente está em 6% de deflação, 5,97%. Então, alguns fundos aí com indexador que é majoritário em IGPM, são poucos fundos hoje, né? A maioria trocou. Então, um alívio aí de dividendos que deve ter uma retomada com essa subida aí do IGPM. Porém, no acumulado ainda o saldo é negativo. No desenrolar dessa semana, a gente teve já não uma boa notícia para as curvas longas, para as curvas futuras, aquela que a gente acompanha toda semana aqui. A NTNB 2035, ela abriu forte, chegou ali, começou a semana com 5,5, chegou a bater 5,80 na quinta-feira, vou colocar aqui o gráfico, mas já explicando para você, na sexta-feira ela teve um alívio e fechou a semana em 5,7. Como vocês já sabem, eu já falo praticamente todas as semanas aqui, mas é bom, tem sempre gente nova chegando, essa curva NTNB longa de 2035 tem uma correlação negativa com os fundos imobiliários de maneira geral. O IFIX, né, no longo prazo, ele se comporta de maneira antagônica, ou seja, se essa curva abre, a gente tem uma abertura de curva, consequentemente, nós temos um aumento da aversão a risco e o IFIX, né, costuma cair quando você tem uma abertura de curva. E foi justamente o que aconteceu durante essa semana. O IFIX caiu na segunda, na terça, na quarta e na quinta, justamente quando a curva abriu muito forte. E na sexta, o IFIX teve uma valorização expressiva aí de 0,80, com essa pequena, né, com esse pequeno fôlego, né, dessa curva longa que deu uma fechadinha, mas não foi suficiente para fechar a semana no positivo. Fechamos a semana nem no menos 0,22%, mas no mês ficamos praticamente no 0 a 0. O IFIX fechou ali no 0,20%. Quando você compara com o IBOV, por exemplo, foi muito melhor. Neste mês, né? O IBOV fechou em 0,70. Já a semana também fechou quase com 0,5% de alta. Então, tanto no mês quanto na semana aí, as ações foram melhores. Já olhando o fechamento mensal por segmento, que eu também sempre trago aqui para você, fechamos o mês com os fundos de fundos e com as lajes corporativas, tema principal desse vídeo, fechando em forte queda, né? Quase de 1% nas lajes corporativas e 1,25% nos FOFs. Já todos os outros segmentos, a gente teve uma alta, com uma alta mais expressiva nos fundos híbridos, de 2,47%. Já galpões, shopping center e papel, fechando aí entre 0,16%
e 0,8 positivo. A gente vai falar bastante sobre os fundos de laje corporativa, né, que eles sofreram bastante em setembro, mas olhando os yields, né, comparando os yields, a média do IFIX hoje está em 10,4%. Se você pegar os fundos de papel, por exemplo, que eles se devolvem a inflação mensalmente ali junto com o indexador IPCA+, ou CDI+, te devolvem a inflação ao mês, eles são os que pagam mais, estão pagando aí 12,5% em média. Já o varejo está em torno de 10%, os fundos de fundos também em torno de 10%, 9,6%. Já galpão e shopping center na casa do 8%, né? 8,8%, 8,4%. Já lajes corporativas, 7,9%. A gente já vai ver o motivo disso. Quando a gente fala de PVP, que é aquela relação preço sobre patrimonial, os fundos de varejo são que destoam um pouco com ágio de 5%, também são poucos fundos, então a média acaba jogando para cima. Todos os outros, né, o IFIX próprio está próximo aí do valor patrimonial, os fundos de shopping, galpão logístico e fundo de papel e fundo de fundo variando entre 1 e 0,94. Já os de laje corporativa, 0,77%, um desconto bem expressivo, né, quando você pega aquela relação de referência de 1, né, o PVP 1. E a gente já vai entrar nesse tema de lajes, falar bastante, mas antes, um aviso muito importante, que hoje, ainda hoje, às 8 horas da noite, teremos a nossa terceira aula da Semana da Renda Passiva. Eu, a Alana, o professor Mira, o professor Arthur, vamos trazer a carteira de R$50 2.0. Sim, teremos alterações nessa carteira. Então, para ter acesso a essa aula e você que perdeu as últimas 2 aulas e todo o material também desta carteira, estarão disponíveis somente no link aqui da descrição. Aproveita que é totalmente grátis, manda para aquele seu amigo também que está iniciando nos fundos imobiliários e vamos aprender todo mundo junto. E entrando agora definitivo no nosso tema principal do vídeo, por que os fundos de lajes estão tão descontados. Eu já vou deixar aqui o spoiler, não há uma só explicação, eu vou passar por todos os pontos que, na minha concepção, é a justificativa para esses fundos estarem mais descontados. A primeira, a gente já deu uma olhada, né? A abertura de curva de juros, a gente tem uma questão importante que os fundos de tijolos costumam sofrer mais com essas aberturas de curvas, mas a gente observa que os outros fundos de shoppings e de galpões logísticos estão apreciados aí a valor patrimonial. Então, a gente vai começar olhando os fundamentos. Então, colocando aqui na tela, por exemplo, comparando com o segmento logístico. Vou colocar aqui a vacância na tela do segmento logístico. Ah, Danilo, por que você está colocando o segmento logístico na tela? A gente está falando de fundos de escritórios. Calma. Olha a vacância do segmento logístico, como caiu nos últimos 5 anos. Era em torno de 22%, 23% e caiu ali para casa dos 10%. O que eu quero explicar? Isso aqui São Paulo, né? Segmento logístico. Quando a gente tem essa vacância abaixo dos 10%, né, a gente tem uma questão de negociação que ela é pró-proprietário. Quando a gente olha agora o Brasil, escritórios, a gente observa a vacância ainda mais alta. Claro, eu estou colocando aqui o preço médio e vacância. Então a gente olha, desde 2018 a vacância em 22, e depois caiu para 18, e agora voltou aqui para o patamar de 25%, 23%. Deu uma barrigadinha para cima agora, né, subindo para próximo de 25%. Isso Brasil, né, escritórios. Agora quando a gente clica em São Paulo, que é justamente a maior parte, né, 60% do estoque brasileiro é praticamente São Paulo, e a gente também observa essa mesma barrigada aqui, próxima aqui dos 24%, 23%. Então, a gente tem uma questão da vacância aqui que é pró-inquilino, ou seja, ele tem um poder maior de negociação quando tem alguma revisão, quando ele quer ocupar um novo imóvel. Essa vacância aí beirando aí os 25%. Quando a gente olha novamente a vacância aqui, agora a gente colocando aqui na tela só para vocês terem uma ideia, a vacância da Faria Lima, regiões que não são realmente as principais regiões de São Paulo e que têm ativos excelentes e que
tem essa questão da vacância abaixo, né, dos 10%, no caso da Faria Lima, que varia entre 7% e 5% já desde 2021. Lembrando que 2021, segundo trimestre, estava entre 12%, e aí teve uma derrubada aqui para 2021 em diante. Então, Faria Lima, se você for pegar as principais regiões, Vila Olímpia, JK, elas vão ter essa vacância abaixo de 10%, porém, quando a gente pega Chucre Zaidan e Alphaville, o que a gente observa com o gráfico que vai gerar aqui? Olha como é que estão as vacâncias de Chucre Zaidan e Alphaville, acima de 30%. Então, é uma região que é muito pró-inquilino, né? Então, o preço médio por metro quadrado, ele é comprimido, no sentido de que essas revisionais e novos contratos são menores do que a média até mesmo do Brasil. Então, esse foi um dos primeiros motivos que a gente observa que os fundos, de maneira geral, eles têm essas regiões mais secundárias. Não são todos os fundos, né? Até o próprio PVBI, que é um dos fundos que tem melhores localização ali, não tem só ativos na região da Faria Lima, né, e da JK, por exemplo, tem ativos em mais regiões secundárias. E um outro ponto que eu vou colocar aqui na tela também, coloquei aqui somente os fundos de lajes comerciais, né, como a gente chama aqui no Clube FI. No IFIX, a gente observa aqui 12 fundos, né, os 12 fundos que têm alguma participação no IFIX. Então, são poucos fundos que a gente tem hoje 109 fundos no IFIX. Então, 12 desses 109, 12 são do segmento de lajes comerciais. E a gente observa aqui que esses maiores, por exemplo, o BRCR, ele é um fundo que só ele tem 1,4% do IFIX, é um fundo de 2 bilhões e 661, é um fundo que tem uma alavancagem interessante. O próprio Hackett também tem uma alavancagem. Então, esses fundos aqui que estão mais alavancados, e eles têm esse PVP aqui, se você for observar, o BRCR 0,59, o JSRE também não tem uma alavancagem tão grande, mas está 0,67, mas tem ativos ali na Chucre Zaidan, que a gente acabou de ver que tem uma vacância um pouco mais intensa, apesar do JSRE ter uma performance melhor em relação à própria região. O PVBI com 1,06 já acima do VP, né, anunciou emissão e tal. O Vino 0,78, RCRB 0,74, Hackett 0,50. Então, são esses fundos que têm participação importante na média e eles estão muito descontados, acabam jogando essa média geral para baixo. Um terceiro ponto que eu vou colocar aqui, não são todos os fundos que estão realmente desvalorizados, né, em relação ao próprio 2023. Eu peguei aqui os 12 fundos do IFIX e eles estão ali até certo com apreciação. Se eu pegar 2023, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fundos que estão no positivo, dos 12, né? Estão no positivo quando a gente observa em termos de apreciação do IFIX. No negativo está o Vino 11 com menos 4, aí vem o Hackett, questão, né, de alavancagem e tal, 8,61, ativos mais secundários. XPPR também tem essas questões de alavancagem importante dentro do portfólio, time localização secundária caindo 27%. O Brof acabou de entrar no IFIX, ainda é um fundo com menos liquidez. Então, apesar desses fundos estarem bem desvalorizados, você observa que eles têm uma valorização ainda em 2023, ou seja, estavam ainda mais descontados quando a gente olhava ali o período de janeiro até agora, né, por exemplo, e em abril que começou essa valorização, mas ainda a gente observa um desconto muito importante. E um último ponto que eu já ia me esquecendo é que o mercado ele é yield taker. O que é yield taker, Danilo? Olha só as distribuições, né, por conta dessas vacâncias, fundos mais alavancados, nesse sentido de que tem uma dívida maior aí, já começa a preocupar. Então, quando a gente olha o dividend yield do último mês, até mesmo dos últimos 12 meses, são fundos que pagam
muito menos. E no mercado, essa coluna justamente aqui que eu vou até fixar aqui o cabeçalho. Então você olha aqui essa yield de distribuição, 0,50, 0,60. Você tem o Green Towers aqui que paga um pouco mais, tem a questão ali do único locatário, mas o próprio Vino 0,71, RCRB 0,50. Então, os fundos de lajes pagam, em média, muito menos do que os outros fundos, por todos esses motivos que eu citei para você. Então, o que fica aí? É uma oportunidade você escolhendo bons fundos com esse desconto para ganho de capital, né, nesse fechamento de vacância. Quando a gente observa aqui perspectivas da Sila, colocando na tela de novo as previsões da Sila, né, com base nos estudos que eles fazem de absorção líquida e novo estoque, eles conseguem fazer uma previsão média aí do que seria cenário aí de pior caso e melhor caso. Eu sempre olho esse cenário base, há uma tendência de queda, né? Mas uma queda sensível de 24 ali, eu mostrei para você no gráfico do Cubifica, a gente já estava próximo de 24, e que essa vacância ela reduza ali, essa taxa de vacância reduza para patamares de 20, né? No melhor dos casos 18,70% e no cenário neutro 22%. Então, boas perspectivas se você for olhar até 2025. Essas ocupações estão dispersas em regiões boas e regiões secundárias também. Então, aqueles fundos que têm regiões secundárias, por exemplo, Chucre, podem surfar melhor aí para os próximos anos em comparação ao Alphaville, que já, na minha visão, seria uma região terciária. Então, concluindo, olhando para frente, a gente tem um cenário que é possivelmente melhor, mas ainda também desafiador. Por isso a gente tem esse prêmio dentre os fundos de lajes comerciais. E para quem acha que vai ter uma expressiva valorização, há um bom desconto na mesa. Nas nossas carteiras a gente está muito bem distribuindo. Também temos fundos de lajes corporativas, temos fundos de galpão. Então, por fim, novamente, a gente sempre acaba finalizando com um jargão de que a diversificação salva. Chegando agora nos nossos fatos relevantes, o primeiro fato relevante é do CAFOF, o Kinea, Fundo de Fundos. Ele anunciou a aprovação da 4ª emissão de cotas, foi aprovado em assembleia. O valor de emissão ainda não foi divulgado, mas deve corresponder ao valor patrimonial das cotas aí calculado com base no valor do PL contábil atualizado aí perante o número de cotas emitidas. Então vamos aguardar. O fundo negocia muito próximo do VP. Vamos ver se vale a pena ou não participar das emissões, né, nas próximas cenas dessa novela. E o segundo fato relevante foi do RZTR11, o Risa Terrax. Anunciou a venda de uma das fazendas, a Fazenda Roma. E essa fazenda foi adquirida ali em dezembro, final de dezembro de 2022. Foi adquirida pelo valor de 40 milhões, com base na estratégia de Land Equity. O que é essa estratégia de Land Equity? Onde não há a opção de recompra por parte do vendedor. Muitas estratégias de FIIs agros, né, não FIAGROS, não confundam, vieram com essa estratégia de fazer o arrendamento das terras e ao final desse contrato o comprador tinha a opção de recomprar essas terras em condições muito mais favoráveis do que o valor de mercado atual das próprias terras. Então, nessa estratégia do RISA, nessa transação, não existiu isso e o valor da terra valorizou muito. Foi firmado o compromisso de venda, né, compra e venda desses lotes no patamar de 112 milhões, o que dá uma TIR estimada de 44%, impressionante a operação, que vai oferir aí um lucro caixa de 6,70 centavos por cota, R$ 6,70 por cota. Uma baita operação aí da Risa. E o último fato relevante é o do TEP11, o Telos Property, fundo de lajes corporativas, fundo que a gente observou no nosso ranking, que tem uma das maiores apreciações, a maior apreciação dentre os fundos de lajes e uma das maiores aí do IFIX no ano. Ele anunciou
Mais uma boa notícia, não é de graça que estava valorizando tudo isso. Está 100% ocupado com esse novo contrato que ele anunciou. O contrato foi firmado ali com a empresa MedSystem e tem, né, como objeto dessa locação alguns conjuntos ali no edifício Torre Sul, aqui em São Paulo, e totaliza uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados, 1.084, e é justamente a única área que estava vaga dentre todo o portfólio do Telos, né? Essa locação terá um início aí no dia 1º de outubro de 2023 e pode se estender aí até 31 de janeiro de 2032, né, que é a duração do contrato como um todo. Claro, tem sim uma carência de 9 meses e o fundo espera aí um acréscimo de 2 centavos por cota. Então, vacância do fundo zerada, a vacância era de 3,53% e aumentará aí o prazo médio de locação do fundo para quase 5 anos. Excelente notícia para o Telos, gestão vem fazendo um excelente trabalho também. E esse foi mais um Fiz e Finanças. Deixa aqui nos comentários o tema que você gostaria que eu falasse aqui para o próximo Fiz e Finanças. Então, o próximo programa eu vou escolher um dos comentários para aprofundar ainda mais. Pode ser algum fundo ou algum tema. Deixa aqui o que você quer ver para o próximo programa, que eu vou já também comentar aqui. E se eu vou falar e quando que eu vou falar. Vamos fazer se eu faço um compilado também, pego 2 temas, vamos ver como a gente consegue encaixar dentro do programa. Lembrando, no link da descrição tem a sua inscrição para a terceira aula e todas as outras aulas para quem ainda não participou. Venha comigo, aprenda muito mais. Carteira de R$50 vai estar super, super legal. Vai ter participação do Mira também, então vamos aprender cada vez mais. Um grande abraço para você, bom domingo e até daqui a pouco para nossa aula.